Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Tua morada, eu sou teu lar. Boa noite, você que está acompanhando a nossa live, nosso culto ao vivo, nosso culto de celebração. Espero que você esteja com expectativa para louvar e celebrar o Senhor com cânticos, com a leitura da palavra, através do clamor que a gente fará aqui nesse lugar, e que o Senhor fale com você, que você esteja com o seu coração aberto, não se distraia nesse momento. Então, se você tem alguma coisa te distraindo, sei lá, televisão ou alguma outra coisa, fique ligado no culto, como se você estivesse aqui no nosso salão de cultos, e que o Senhor venha estar renovando a sua fé, para você começar essa semana na bênção, debaixo da bênção do Senhor e da proteção do Senhor. Vamos orar para começar essa live. Então, se você tiver algum pedido de oração, e colocar aqui nos comentários, tem alguns que a gente não vai orar aqui ao vivo, mas a gente fica com esse pedido guardado. A gente tem orado pela sua vida em casa ou em outro lugar, e que você saia dessa live aqui, quando terminar, melhor do que você entrou, melhor de quando você acessou, e essa semana seja uma bênção para a tua história e para a tua vida. Pai, muito obrigado. Obrigado por estarmos aqui, obrigado por estarmos em celebração, em uma só fé, em um só Espírito. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de te celebrar, porque quatro paredes não nos impedem de te louvar. Obrigado, Senhor, porque pandemia nenhuma impede de te louvar. Ó Deus, em situação nenhuma, circunstância nenhuma vai nos impedir de te cultuar nessa noite. Que o seu nome seja louvado, que o seu nome seja entronizado aqui no meio dos louvores, que o seu nome seja bendito, ó Pai, em cada lar, em cada família que está assistindo essa live, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe o nosso culto, Senhor. Abençoa o teu povo, guarda, protege, Senhor Jesus. Fala com o coração de cada um, vai tirando toda a incredulidade, Senhor, vai tirando toda a distração da mente, e que o seu nome seja exaltado através dessa celebração, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você tem Bíblia aí perto, vamos abrir aqui no livro de Salmos, capítulo 89, livro de Salmos, capítulo 89, a partir do versículo 8. Salmo 89, versículo 8 e versículo 9. Ó Senhor, Deus dos exércitos,
Quem é forte como tu? E a tua fidelidade está ao redor de ti. Tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. O Senhor é poderoso e não há outro igual a Ele. O Senhor é fiel e não há outro igual a Ele. Ele tem poder para acalmar a tempestade. Ele tem poder para acalmar o mar. Ele tem poder sobre essa pandemia. Ele tem poder diante desse período de quarentena. Ele tem poder para fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus. Ele tem poder para te dar consolo, Ele tem poder para te dar saúde, Ele tem poder para te dar refrigério, Ele tem poder para te erguer, Ele tem poder para te levantar, porque Ele é o Senhor e não há outro igual a Ele. E o Senhor, independente de situação ou outra, Ele mantém a sua fidelidade sobre nós. Então, se Ele prometeu que a misericórdia dEle se renovaria a cada manhã, a misericórdia do Senhor tem sido renovada. Se o Senhor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, Ele também está conosco nesse período. Então não deixe que dor nenhuma, que distração nenhuma, que má notícia alguma impeça você de entregar o seu louvor ao Senhor. Se você quiser, pode ficar em pé na tua casa, você pode celebrar, fechar teus olhos, levantar suas mãos e declarar o senhorio, e declarar o domínio do nosso Senhor sobre essa situação. Aí tem gente que vai ver só dor, mas eu, olhando para o autor e consumador da nossa fé, eu consigo enxergar que a glória dele está aqui nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, acima de tudo e todos. Vamos celebrar o Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer desse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Eu vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Aleluia. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. O seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. O seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Glória ao Senhor. Ele tem liberdade para agir nesse lugar. Ele tem liberdade também para agir na tua casa, porque onde o Espírito Santo de Deus está, ali tem liberdade. Seja livre para celebrar ao Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo.
tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, declare quem você é. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Faz o teu querer em nós, Senhor. Tens liberdade, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, Ele tem. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa. Aleluia! Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Ó Senhor, tu tens liberdade para agir dentro de nós. Tu tens liberdade para agir na nossa mente, no nosso coração. Tu tens liberdade, ó Deus, para fazer cumprir o teu querer. Tu tens liberdade, Senhor, para agir, ó Deus. Vai tirando todo o pânico, todo o medo, Senhor. Vai gerando alegria no meio do teu povo e a esperança na tua palavra, confiança inabalável do Senhor. Porque o Senhor já nos perdoou, o Senhor já nos lavou, o Senhor nos purificou com a tua palavra. Nós já estamos lavados com a tua palavra. O Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Nós somos do Senhor, porque o seu perdão é completo, o seu perdão é completo. Ele sara minha alma, sara minha alma. O seu perdão é completo, Ele é. O seu perdão é completo, Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Oh, eu sou tua casa, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. E o Senhor, Ele tem esse poder inabalável porque Ele é escudo. A palavra dEle é pura, a palavra dEle é perfeita. E Ele nos ama. Por toda a minha vida, Senhor, te louvarei. Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova
vi fogo, já vi terremoto, já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, só você sabe disso, só você e Deus. Mas o que aconteceu? Tua voz me acalmou. E Ele tem poder, tu das ordens às estrelas, e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem pandemia, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Eu confio em Ti, Senhor. Você pode declarar: não há ferrolhos nem portas. Declare isso agora. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma, creia nisso, na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. A tua palavra é pura, ela é o nosso escudo, e nós queremos entregar a nossa confiança, a nossa segurança em Ti, porque o Senhor, ó Deus, tem derramado sobre nós peso de glória. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, ó Deus. E nós colocamos agora diante do Senhor a nossa nação, colocamos o Brasil diante de Tuas mãos, ó Pai, e declaramos: onde abundou o pecado, onde abundou a corrupção, onde abundou a pornografia, onde abundou o roubo, onde abundou, ó Pai, todas as festas carnais, vai superabundar da graça do Senhor. E nós declaramos isso sobre a nossa nação, declaramos isso também sobre a nossa casa. Onde abundou o pecado na vida dos filhos, dos pais, dos irmãos ou de alguém, vai superabundar a graça do Senhor. Nós declaramos que esse período vai ser período de salvação, período de mudança de atitude, período de conserto com o Senhor, período de voltar para os caminhos do Senhor. Declaramos isso em nome de Jesus, Pai. E não tem culpa e nem doença que fiquem de pé diante de nós. Não existe, ó Deus, nenhuma barreira, porque o Senhor é mais forte que qualquer barreira. Então nesse instante nós declaramos a cura para a mãe da Elisângela, Senhor. Pessoas que estão clamando por cura nesse momento nos comentários, nós declaramos agora: receba renovo do Senhor, receba a vida do Senhor, receba a vitória do Senhor, receba da bênção do Senhor sobre a tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ah, Senhor, em nome de Jesus, endireita as veredas, ó Pai.
Aplana, Senhor, os caminhos tortuosos, ó Pai, em nome de Jesus. Faz brotar, Senhor, no meio desse deserto um manancial, em nome de Jesus. Faz brotar, Senhor, dentro de nossas casas, ó Deus, chuva de bênção, ó Pai, chuva de cura, Senhor, alegria transbordante do Espírito e liberdade do Teu Santo Espírito sobre nós. Tira, Senhor, toda preocupação com o dia de amanhã, toda crise de ansiedade, toda síndrome de pânico. Nós repreendemos agora em nome de Jesus toda apreensão que quer rondar e quer comandar a cabeça do Teu povo. Nós repreendemos agora em nome de Jesus, que haja esperança, vida, novidade do Senhor sobre nós, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia, nós vamos agora nesse momento de entrega de dízimo e oferta. Pastor, mas vai fazer dízimo e oferta online? Como é que a gente vai fazer? Bom, é muito bom quando a gente tem fidelidade ao Senhor, quando a gente cultiva a nossa fidelidade ao Senhor. Esse momento não é problema, porque em 2 Coríntios, capítulo 9, nós aprendemos algo que na Bíblia diz o seguinte. Cadê? Deixa eu me achar, senão eu fico perdidinho aqui. Eu já me perdi. 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. Momento de dízimo e oferta não é dar oferta ao Senhor pelo medo de ser atacado por um gafanhoto, pelo medo de ser atacado por uma praga, pelo medo de ser atacado por algo. Se eu não der, isso aqui, aquilo outro. Dízimo e oferta não é momento de ficar preocupado, é de entrega. E faça isso com alegria. Nós temos a conta da nossa igreja na sua tela. Você pode colaborar depositando sua oferta, depositando seu dízimo. Para te lembrar, você que faz isso com alegria, esse momento é teu. Nós temos aqui um relatório. Hoje famílias foram abençoadas com o teu dízimo e com a tua oferta. Cestas básicas foram entregues, distribuídas, né? Então depois a gente apaga esse negócio aí. Foram distribuídas às pessoas aqui na nossa porta da nossa igreja. A gente não pôde fazer nenhuma aglomeração, então veio um, depois veio outra família, depois veio outra família. Então você tem sido bênção na vida desse pessoal. Você tem sido bênção porque tua igreja está aqui com luz, fazendo essa transmissão e abençoando tua vida. A sua oferta e o seu dízimo é para o Senhor, e por isso a gente descansa. Pastor, eu não entendo muito bem esse momento, eu não entendo muito bem essa entrega de dízimo e oferta. Então, o que eu faço? Entrega isso ao Senhor, confia nele, entrega a tua vida. Vê se tem algum idoso perto da tua casa e ofereça ajuda para ele. Seja um voluntário nessa situação, cante para alguém, seja agente de transformação na vida de alguém. Isso também é oferta. Contribua conforme propôs o seu coração. E nós vamos celebrar o Senhor nesse momento de dízimos e ofertas, declarando a fidelidade dele através da sua palavra. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu.
Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Nós Te agradecemos pela oportunidade que temos de Te servir com a nossa vida financeira, com a entrega das nossas ofertas, com a entrega dos nossos dízimos. Nós Te agradecemos, ó Deus, e nos alegramos em poder participar do Teu reino, de ser bênção na vida de alguém, de ser vida na vida de alguém, de ser agente de transformação, de ser agente de esperança, porque a gente se coloca como oferta diante do Teu altar e confiando na Tua provisão, confiando na Tua fidelidade, nós não vamos deixar de fazer aquilo que a gente precisa fazer, nós não vamos deixar de fazer aquilo que a Tua palavra nos manda fazer. Nós não vamos deixar de contribuir, nós não vamos deixar de servir, porque queremos, ó Deus, Te alegrar em obediência, ó Pai. Que o Senhor encontre, ó Deus, verdadeiros adoradores, que o Senhor encontre, ó Pai, aqueles disponíveis para servir, e o Senhor venha abençoar agora nesse momento. E nesse instante também eu quero orar, Senhor, pela vida financeira de cada um. Visita agora, Senhor, aquela pessoa que teve que entrar em férias forçadas, a empresa teve que fechar. Toma em Tuas mãos, ó Pai, essa pessoa que foi demitida, ó Deus, essa pessoa que teve o salário reduzido, essa pessoa que trabalha em lugar externo e não tem como agora ganhar o seu dinheiro, o seu salário. Em nome de Jesus, ó Pai, eu Te clamo, porque eu sei que o Senhor é maior do que tudo isso. Que não falte, ó Deus, o alimento, que não falte o recurso, que não falte, ó Deus, da Tua provisão nessa dispensa. Abençoa essa família e guarda nesse período tão difícil. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos celebrar ao Senhor, ouvindo a palavra dEle com o pastor André. Boa noite, você que está online. Nossa igreja está muito adaptada aqui, a gente estava cada um com o microfone, o negócio está muito bacana. Espero que esse tempo que você está passando em casa esteja sendo um tempo de refrigério para a sua alma, um tempo de refrigério para o seu coração, e a minha expectativa é que a palavra do Senhor possa apontar caminhos que façam você, muito além de ter uma esperança vaga no Senhor, daquilo que Ele tem para nós, muito além de falarmos apenas sobre uma expectativa daquilo que irá acontecer, mas nós estaremos vivendo esses momentos, e eu acredito que o Senhor tem objetivos específicos para cada um de nós, e nós somos chamados a viver a vontade dEle, inclusive no meio dessas crises que o mundo passa.
A gente ouviu pela manhã uma palavra sobre a vida de José, que no meio da crise ele não estava apenas esperando a crise passar, mas ele foi um agente através da sua vida, até de prosperidade para o seu país, para o país que o acolheu, o Egito, o país da escravidão. Mas ele, como se colocou nas mãos do Senhor, ele não apenas passivamente esperou que as coisas viessem a dar certo, mas ele iluminou aquele lugar e a sua família, assim como ele termina falando no livro de Gênesis. E é interessante que nesse mês nós separamos para falar sobre sermos luz, sobre iluminarmos a vida do mundo. Falamos sobre iluminar a vida de nossa família, sobre iluminar a vida dos homens. E aí hoje nós separamos e nós queremos trabalhar hoje à noite como iluminar o farol, como iluminar a igreja, acreditando que cada um de nós compõe esse grande farol para o mundo, esse grande iluminar que a igreja é para a sociedade. Cada um de nós compõe esse farol que o Senhor chamou a sermos. É muito bom te ver aqui online. Estou vendo aqui a Fafá mandando uma mensagem, o Wellington, a Tabata e Cidinha, Júnior, diversas pessoas aqui. Hoje nós não vamos te ajudar com as crianças, mas espero que as crianças estejam aí também comportadas em casa, vendo e assistindo junto em família. Eu quero te convidar a abrir comigo Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, eu vou ler primeiro do verso 9 ao verso 15, depois eu vou ler do verso 37 ao verso 40. Então, para você não se perder, Atos capítulo 16, do verso 9 ao verso 15. Assim que terminar o verso 15, eu vou pular lá para o verso 35 e vou ler até o 40. Está escrito assim a palavra do Senhor. De noite, Paulo teve uma visão. Nela, em pé, um homem da Macedônia suplicava-lhe: vem para a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve essa visão, logo procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Navegando de Troade, fomos em linha reta para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. De lá fomos para Filipos, colônia romana e a cidade mais importante desse distrito da Macedônia. Ali ficamos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E sentados falávamos às mulheres ali reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Depois de batizada com sua casa, ela nos suplicou: se me considerais crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E nos compeliu a isso. Pulando lá para o verso 35. Quando amanheceu, os magistrados mandaram soldados com a seguinte ordem: soltai aqueles homens. E o carcereiro transmitiu a Paulo essas palavras: os magistrados mandaram que fosseis soltos. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo lhes respondeu: sendo nós cidadãos romanos, espancaram-nos publicamente sem termos sido condenados, e agora nos colocaram na prisão. Agora, às escondidas, mandam-nos sair? De modo nenhum, que venham eles mesmos e nos soltem. E os soldados foram dizer isso aos magistrados, os quais ficaram com medo quando souberam que eles eram romanos. Então vieram, pediram-lhes desculpas e, levando-os para fora, suplicavam que se retirassem da cidade. Eles saíram da prisão e foram para a casa de Lídia. Ao verem os irmãos, os encorajaram e depois partiram. Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. É interessante a gente pensar que durante toda a história bíblica e durante toda a palavra de Deus, que, como eu falei pela manhã na EBD, a Bíblia tem uma finalidade última de revelar a pessoa de Deus, revelar o seu caráter, o seu poder, os seus atributos, a sua soberania, os seus planos eternos para a vida da criação e do homem. Deus escolhe se revelar
Deus escolhe revelar os seus atributos através de histórias com os homens de Deus e mulheres de Deus que são como nós. E durante essas histórias a Bíblia vai relatando tanto a intervenção de Deus quanto as atitudes dos homens, sejam elas certas, sejam elas erradas. E Deus conta a história de gente e se revela no meio dessa história. É por isso que eu tenho muita certeza que no meio dessa história que está sendo contada em todo o mundo, Deus quer revelar especificamente o seu caráter, e Ele resolveu fazer isso através da igreja. Por isso que Ele deixa bem definido: olha só, vocês são, a característica de vocês é serem sal e luz. Isso é algo que nós somos, e não tem doença, não tem vírus, não tem perseguição, não tem momento da história humana que tire isso de nós, que modifique essa característica da igreja. Nós somos sal, nós somos luz. E Deus quer nesse tempo contar uma história através da sua vida. Quer contar uma história para a sociedade, mas quer contar também a história da sua igreja. E por isso escolhi uma passagem dos Atos dos Apóstolos, que narra a história da igreja primitiva, porque aqui nós vemos diversos personagens que estão narrando e estão vivenciando a história da igreja primitiva. É muito legal a gente pensar também que nós vivemos um momento como igreja em que eu me lembro muito das palavras de Jesus, que Ele disse em algum momento que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Por se multiplicar a maldade, por se multiplicar uma série de comportamentos esquisitos, mesmo nessa que deveria ser a luz do mundo, pessoas têm o seu amor esfriado, pessoas esfriam na fé, se distanciam da igreja, se distanciam desse luminar, se distanciam dessa mensagem, se distanciam do convívio da igreja, dessa história que Deus tem narrado, por conta dessa multiplicação da iniquidade. E aí eu queria falar com você que nós temos um chamado muito específico de nós vivermos a história da igreja. Nós vemos durante a história da igreja esse Paulo que um dia foi um assassino, um perseguidor da igreja, em outro momento corrigindo mesmo Pedro, que era uma figura central, o principal líder da igreja que ali crescia em Jerusalém. Nós vemos na história da igreja o tempo inteiro homens e mulheres sendo corrigidos pela palavra do Senhor e por homens de Deus que decidiram iluminar essa história, que decidiram fazer parte da história da igreja. E a gente vai viajar por esse texto. Eu quero contar essa história aqui, trazendo algumas aplicações para a nossa vida. Mas é interessante que durante toda a minha vida na igreja, eu conheci pessoas que se propuseram a isso. Eu não me esqueço da tia Leda. A tia Leda é mãe de um dos meus melhores amigos. Não sei se ele está vindo aí, estou fazendo declaração de amor aqui a esse amigo. Mas tia Leda era alguém que estava com a sua casa aberta o tempo inteiro. Tia Leda era alguém que amava, eu diria, profundamente a igreja do Senhor, apesar das dificuldades e apesar das suas próprias dificuldades familiares e apesar das dificuldades da própria igreja. Pessoas que dedicaram a sua vida. Eu tenho um exemplo de vida do meu próprio pai, que apesar de sofrer em alguns momentos na igreja, como todos sofrem em diversos relacionamentos humanos que se dedicam, continuou a amar a igreja do Senhor. E aí eu acho que alguns princípios ficam bem claros aqui durante esse texto para nortear a nossa vida enquanto igreja, para nortear a nossa vida enquanto aqueles que buscam ser luz para esse mundo e se manter próximos a esse farol que é a igreja do Senhor. Eu acho muito interessante como essa história ela começa. E ela começa com uma intervenção, com uma manifestação espiritual diferente. Paulo tem uma visão à noite. É isso que a gente começou a ler. Em Atos capítulo 16, verso 9. Paulo tem uma visão espiritual. E a gente está num tempo em que pessoas buscam visão. Pessoas falam sobre atmosfera profética. Pessoas usam terminologias sobre uma atividade espiritual que vai além do nosso cotidiano.
Mas eu acho que é interessante a gente perceber que essa visão espiritual, e a visão espiritual, ela sempre aponta para uma missão, para um propósito. A visão espiritual, ela não acontece por si só para dar um plus na reunião, na celebração dominical, na celebração que é comandada por um líder. A visão espiritual, ela não aponta para o líder, para a pessoa que está tendo a visão, mas ela aponta especificamente para um propósito de Deus. Deus revela os seus propósitos, os seus planos, uma missão específica através de diversas formas, inclusive de uma visão espiritual. Só que Paulo não sustenta a sua vida, não sustenta a sua experiência com a igreja por uma visão, até porque essa visão ela apontou para duas realidades, para uma pregação na Macedônia, em que Lídia se converte, daqui a pouco a gente vai falar especificamente sobre ela, e ela vai apontar para um outro propósito, que é a conversão de um carcereiro em sua casa. Só que essa visão, ela não somente aponta para esse momento maravilhoso da igreja, que é ver gente se convertendo, mas ela leva Paulo e Silas a serem presos. O que sustenta a vida de Paulo não é a manifestação espiritual específica, mas é o propósito qual Deus revelou ao seu coração. O que mantém você participando da igreja do Senhor não é uma atmosfera, não é um momento espiritual, não é um frisson, não é um arrepio, não é uma visão, não é uma profecia, não é um momento específico, mas o propósito que Deus revelou ser eterno para a igreja do Senhor. Deus deixa muito claro durante toda a sua palavra que o propósito dele é que todos nós, aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, se ajuntam numa família espiritual que se chama igreja. Aqueles que entregam e que afirmam crer no Senhor Jesus, se unem num propósito eterno de se familiarizarem espiritualmente por uma só fé, por uma só palavra, por um só Espírito. É muito interessante a gente ver no verso 25, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, apesar de estarem presos, oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. A visão espiritual que Paulo teve o levou para um propósito, e Paulo não se agarrou à visão, à manifestação espiritual, mas à revelação de Deus para a vida dele. E eu queria te lembrar, quantos propósitos Deus já não revelou para o seu coração? Quantos planos de amor, de piedade, de participação no meio do povo dele, em outras esferas, Deus já não revelou ao seu coração, e talvez porque em alguma circunstância, um líder, uma pessoa, agiu de forma errada contigo, você não se afastou desse propósito, porque o momento espiritual foi esfriado por uma circunstância adversa. Não permita que o seu coração esfrie, não permita que você deixe de congregar, deixe de ser igreja, deixe de fazer parte dessa manifestação, desse propósito de Deus eterno, por conta de circunstâncias que acabam levando o nosso coração à tristeza. Esse é um momento que nós precisamos ter certeza disso. Nós estamos num momento muito diferente em que as pessoas perguntam como vai ser. A gente não sabe como vai ser, mas uma coisa nós sabemos, que nós temos um propósito de nos mantermos fiéis à palavra do Senhor, de nos mantermos na presença do Senhor, e nós temos um propósito que nos impele para a vida do outro. Nós temos um mandamento que nos impele a amarmos uns aos outros, a agirmos como farol na vida uns dos outros. Então, o teu chamado, o que alicerça a tua vida hoje, é saber que você tem um propósito, é saber que você tem um direcionamento do Senhor para amar as pessoas. Você tem uma prerrogativa eterna para pautar as suas atitudes hoje, que vão muito além das circunstâncias que tentam ou que obrigatoriamente nos isolam, mas nós temos princípios que nos levam para a vida do outro, e aí a gente precisa agora olhar para como fazer isso.
Porque no meio dessa história toda, nessa história de visão espiritual, de prisão, de conversão, surge uma figura que faz parte da vida da igreja, que é tremendo, que é a vida de Lídia. Ela, no meio dessa história de Paulo, Silas, de prisão, de carcereiro, de uma fala que a gente repete: será salvo tu e tua casa, existe uma mulher que ela pede para participar da vida dos outros. Eu queria que você ficasse com isso na sua mente. Esse é um tempo em que você vai pedir licença e vai falar assim: ó, deixa eu participar da tua vida. Existe uma proatividade na vida de Lídia, que parte da certeza do propósito que Deus elegeu em seu coração. Olha só a fala de Lídia no verso 15 de Atos 16. Depois de batizada com sua casa, ela nos suplicou, ela voltou para a gente e falou assim: olha só, dá licença aqui, seu Paulo, se você me considera crente no Senhor, se você vê efetividade nessa mensagem que você me pregou, se você acredita no poder dessa mensagem transformadora que você trouxe para a minha vida, entra e permanece na minha casa. E Paulo, o autor de Atos aqui, que se coloca na história, Lucas, ele fala assim: e ela nos compeliu a isso. Uma mulher que acabou de se converter, uma mulher nova na fé, e aí a gente já pensa numa sociedade que não valorizava tanto a mulher, que a mulher tinha um papel um pouco menor. Ela se propõe a participar da história da igreja. Ela se propõe, ela se mete no meio dessa história de visão espiritual, de conversão, de pregação, de viagem missionária, de agir de Deus. Ela se mete no meio da história e fala assim: olha só, entra na minha casa, permanece aqui comigo. Ela vai além de uma necessidade estrutural, ela vai além de uma rotina eclesiástica, ela vai além de cargos prescritos, ela vai além de expectativas da igreja, e ela se propõe a participar com o que ela tem. E aqui Lídia talvez não tinha a palavra, ela conhecia o evangelho agora. Talvez Lídia não tinha manifestações poderosas da presença de Deus, uma visão, uma profecia, mas ela tinha uma casa onde Paulo e Silas podiam ficar. Ela tinha um lugar para eles. Não esqueça do propósito que Deus tem para a sua vida, e por isso haja poderosamente. Eu gosto muito do cântico de Débora em Juízes capítulo 5, verso 7. Os camponeses de Israel tiveram medo, até que eu me levantei, até que eu agi, até que eu lembrei do meu propósito, até que eu vi que Deus tinha propósito na minha vida. Por isso, nesse tempo, eu queria te chamar especificamente para se levantar. É um tempo de tristeza, é um tempo de incerteza, de insegurança. Seja um agente, seja uma pessoa proativa, seja uma pessoa que anima pessoas, seja uma pessoa que busca gente, seja uma pessoa que chama gente para participar. Lembre de gente, lembre de pessoas, alcance novas pessoas. Vocês sabem, quem é mais próximo sabe que eu tenho uma grande dificuldade com o WhatsApp. Deus está me chamando a ser curado aqui e aprender a responder pessoas no WhatsApp. É uma coisa boa. Deus vai chamar a gente para novas posturas, para ser mais proativo no reino, para entender o nosso papel no reino e ser um grande agente. A gente vai ver aqui no final que o trabalho da igreja, e essa é a última coisa com a qual eu quero te lembrar, o trabalho da igreja, ele vai além da pregação. A atividade fim da igreja é a pregação. É por isso que a gente está aqui, porque a gente crê que a exposição da palavra, o ensino da palavra, ela é o elemento básico, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E um pouquinho antes, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Só que para que essa pregação exista,
Deus elege pessoas, Deus traz pessoas para esse convívio, sem medir a participação, sem fazer uma eleição, sem ter uma estrutura piramidal de importância. Ele traz vidas para participar da história da igreja. E aqui eu quero fazer só um parênteses. Gente, se essa história está escrita aqui, num tempo em que escrever era caro e que a prática, a habilidade da escrita era uma habilidade difícil, essa história está escrita porque Lídia fez parte da história dessa igreja, foi relevante nesse momento. E toda essa história que passa pela prisão de Paulo e Silas, que passa por uma intervenção específica de Deus naquela prisão, que passa pela conversão do carcereiro, ela termina com esses homens saindo da prisão e voltando para onde, gente? Voltando para a casa de Lídia. Sabe por quê? Porque apesar deles saberem que talvez Lídia não tivesse uma palavra muito longa para dar para eles, eles tinham um lugar para descansar depois de passarem uma noite inteira orando e adorando ao Senhor, esperando serem soltos. Depois de terem sido maltratados ali, açoitados por causa do Evangelho, eles tinham uma casa. Eles tinham alguém que os abraçaria. A igreja, ela é visão, ela é missão, mas é cafezinho e sofá para descansar. Ela é gente que tem ombro largo, que tem colo para afagar a nossa alma, para descansar o nosso corpo. A igreja é um corpo em que age através da fala, mas age também através do abraço, age também através de um bom ouvido que sabe ouvir, de um bom amigo que sabe ligar, que sabe buscar. E é interessante que como a igreja ela tem uma atividade fim, e o cafezinho, a cama quente, o sofá para sentar, fazem parte dessa missão, porque no final, o texto de Atos capítulo 16, verso 40 diz que eles viram os irmãos, esses irmãos encorajaram eles, e eles puderam partir para concluir a sua viagem missionária, mas essas pessoas fizeram parte dessa história, fizeram parte desse momento, fizeram parte dessa viagem missionária, fizeram parte da vida de Paulo e de Silas, não foram inferiorizadas, mas tiveram as suas vidas registradas nesse livro eterno, nessa palavra em que nenhum tio pode ser tirado. Olha que bacana. E aí, meu querido, o que eu queria te lembrar é que nós somos impelidos pelo Espírito Santo a não nos ajuntarmos à iniquidade desse tempo, a não olharmos para as esferas malignas que acabam atingindo a igreja do Senhor, mas somos chamados a cumprir o propósito ao qual Deus nos elegeu. Eu sempre digo uma coisa, eu ouvi isso desde os tempos de seminário. Tem gente que fala muito mal de igreja, tem gente que fala, poxa, abre a boca e fala mal de pastor, de líder, da igreja em si, fala um monte de coisa, mas eu tenho muito medo de falar mal da igreja, porque o Senhor dela ama tanto ela que deu a sua vida pela igreja. Eu queria te lembrar isso nessa noite, que Deus ama tanto a igreja, que deu a vida do seu único filho para essa igreja, para que elegesse um propósito eterno sobre essa casa, e que elegesse cada um de nós como sacerdotes do Altíssimo, como aqueles que habitam o santuário de Deus, para honrarmos o nome dEle e cumprirmos o seu propósito nesse tempo. Eu queria te lembrar que em algum momento Luther King, essa frase atribuída a ele, que o que mais o incomodava, o que ele mais temia, não era o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Eu quero te chamar, nesse tempo, a você ser um dos bons que gritam, a você se ajuntar ao coro daqueles que querem fazer aquilo que o Senhor nos comissionou a fazer. Que talvez seja um tempo da gente deixar de lado a iniquidade, porque esses o Senhor cuidará, e a gente arregaçar as mangas, ou melhor, a gente abrir os celulares, os notebooks, os computadores, os tablets, para espalhar a notícia boa, a boa nova do Evangelho, para que a gente seja como Barnabé, um homem bom, de fé, cheio do Espírito Santo, como diz Atos capítulo 11,
para a gente ser gente que semeia a mensagem da esperança, para nós sermos incentivadores de pessoas. E aqui eu não falo de um incentivo meramente humano, mas eu quero te lembrar o que a palavra de Deus, o que o apóstolo Paulo nos lembra em Efésios capítulo 2, o que nós somos. Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, a partir do verso 8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Você foi salvo pela graça. Nós acreditamos que o Senhor Jesus foi enviado a esse mundo, não para que julgasse o mundo, mas que salvasse o mundo, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, para que nós descobríssemos nessa caminhada com Ele as boas obras que Ele mesmo preparou para cada um de nós. É por isso que eu queria te chamar a meditar nessa noite. Se você tem olhado mais para a iniquidade desse tempo, ou você tem olhado para o propósito eterno que o Senhor chamou a sua igreja a pertencer, nós somos chamados a iluminar esse mundo. Nós somos chamados a fazer parte da história que Deus tem contado através do seu povo. Nós somos chamados a sermos luminares nesse grande farol que é a igreja do Senhor. Eu queria que você agora fechasse os seus olhos na sua casa e que você olhasse para dentro do seu coração e que você lembrasse talvez de um tempo em que, em uma grande manifestação espiritual, Deus revelou um propósito eterno na tua vida, de você ser um pastor, de você ser um missionário, de você participar da casa do Senhor de forma ativa. Talvez em um culto, em uma mensagem simples, Deus direcionou uma palavra específica para o teu coração, sem muito glamour, sem muita aparição, mas você soube que era uma palavra direcionada para o teu coração. Talvez em algum momento da sua vida você começou um trabalho específico na casa de Deus e aquilo era tão bom, aquilo completava a tua alma, você sabia que estava trabalhando para o Senhor e por algum acaso, por algum momento, por alguma ocasião, você deixou isso de lado. Eu queria que você voltasse o seu coração ao propósito do Senhor e permitisse que você praticasse as boas obras as quais o Senhor preparou para você. Você não pode ficar de fora da história que Deus está contando a partir da sua vida, a partir dessa casa de Deus, a partir desse povo aqui de Santa Teresa, a partir de todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Por isso é momento de nós colocarmos o nosso coração na presença do Senhor. Talvez você nesse momento esteja percebendo que você pode fazer parte dessa história, que igreja não é coisa dos outros, igreja não é coisa da sua mãe, do seu pai, não é religião do outro, mas você esteja recebendo do Espírito Santo há algo no seu coração dizendo que Deus tem um propósito para a tua vida, que ao você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, aquele que tem o controle de todo o universo, ao você depositar a sua confiança no autor e consumador da nossa fé, ao você entregar a sua vida àquele que consumou a obra de salvação na cruz do Calvário, você terá um propósito eterno, uma obra maravilhosa para ser feita através de você. Por isso, se você nessa noite deseja entregar o seu coração ao Senhor Jesus, da onde você estiver, seja na sua sala, seja sentado no seu quarto, no seu sofá, na sua cama, você pode fazer uma oração de entrega. Você pode dedicar o seu coração ao Senhor Jesus nesse momento. Se você deseja nesse momento entregar o seu coração ao Senhor, se você deseja participar dessa iluminação do mundo, fale assim para o Senhor Jesus: Senhor, nessa noite eu entendi que
que os seus planos são maiores do que qualquer circunstância humana, que o seu amor é maior do que qualquer deficiência humana. E por isso, nessa noite, eu desejo confiar a minha vida ao Senhor, entregar o meu caminho ao Senhor, me arrepender dos meus pecados e pedir para que o Senhor salve a minha vida e escreva o meu nome no teu livro, para que eu ande nas obras que o Senhor preparou para mim. Eu entrego o meu coração ao Senhor, eu confesso os meus pecados e eu declaro que Tu és o Senhor e Salvador da minha vida. De uma outra forma, se você nessa noite se sentiu encorajado a participar da história que Deus está contando nesse tempo, sendo um luminar para a casa do Senhor e sendo um farol juntamente com todos os irmãos para esse mundo, se disponibilizando a ser proativo no reino, usando o seu celular, enviando mensagens, procurando pessoas, chamando gente para participar da sua vida. Consagre o seu coração ao Senhor nesse momento, entregue a sua vida ao Senhor. E eu vou permitir agora que o Ministério de Louvor cante contigo. Faça uma oração cantada junto com o Ministério de Louvor nesse momento. Entregue o seu coração ao Senhor nesse dia. Para proclamar liberdade aos cativos. Eu irei, eu irei. Sobre mim, Teu Espírito é sobre mim. Não há o que temer. Me ungiu para proclamar liberdade aos cativos. Eu
obras maiores. Eu queria que você se sentisse muito encorajado a saber que você está de quarentena. Você precisa ouvir todas as recomendações das nossas autoridades, dos médicos, mas você não está destituído de propósito. Você tem um propósito de cuidar de pessoas, de amar pessoas. Por isso eu queria que você realmente consagrasse a sua vida agora, que Deus te desse um coração, que Deus te dê um coração disponível a buscar pessoas, a participar, a ser proativo no reino, cuidando de gente, mesmo aqui virtualmente. Eu não queria que você se sentisse menor nessa história inteira. Lídia, no meio dessa visão espiritual que mudou a rota da segunda viagem missionária de Paulo, sabia o lugar dela e chamou Paulo e Silas para a casa deles. A gente não pode chamar ninguém para a nossa casa, mas a gente pode sim mandar uma mensagem, a gente pode sim correr atrás de alguém, a gente pode sim buscar pessoas. Então meu desafio para a tua semana é que seja uma semana de propósito, que você acorde amanhã ciente de que você tem um propósito, que você tem tempo para isso, que Deus separou um tempo específico, que a igreja do Senhor tem tempo disponível para amar e pregar o evangelho e cumprir o propósito eterno de ser uma luz, ser luz para esse tempo. Queria orar pela sua vida. Irmã Jaelma está participando com a gente, Jonas, Kelly, Adriana, Michele, Roberta, um beijo para vocês. É muito bom estar reunido com cada uma de vocês, é bom estar na presença do Senhor. Irmã Ana Pedrosa, Valéria, Deus abençoe a sua semana, que seja uma semana em que a gente vai se reunir como célula, que a gente vai agir como igreja do Senhor. Mas fica com isso no teu coração. Deus está escrevendo a história do universo, e a história do universo está sendo impactada pela ação da igreja do Senhor, pela nossa ação como povo dele. Vamos orar. Deus, nós te entregamos o nosso coração, nós te entregamos a nossa vida, nós te entregamos esse tempo, essa história que estamos escrevendo, e pedimos para que possamos escrever a tua história no coração de homens e mulheres que ainda não te conhecem, que haja um grande despertar do teu povo, que haja uma grande manifestação do teu povo, uma manifestação de amor, uma manifestação de pessoas que se importam, que querem participar da vida uns dos outros, Pai. Que teu Espírito nos lembre diariamente do nosso propósito, e que apesar das circunstâncias, nós não duvidemos do propósito que tu tens para as nossas vidas. Que o seu Espírito, que a sua palavra, que a nossa fé guie o nosso coração a cada dia, e que nós tenhamos uma semana repleta da tua presença e do teu cuidado, Pai, até que possamos novamente nos reunir presencialmente. Agora, meu amado irmão, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a consolação, a presença do Santo Espírito esteja em cada lar, esteja sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, esteja no Brasil, na Itália, em todo lugar que sofre com essa doença, até que nós estejamos novamente reunidos com Ele. Assim nós nos despedimos desse culto, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma ótima semana na presença do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Se renovar,